que a paz do Mestre então possa envolver a cada um de nós. Você se preocupa com a opinião dos outros sobre você? Você se incomoda com a opinião dos outros sobre você? Você já parou para pensar sobre isso? Quanto a opinião alheia interfere, indica ou comanda a nossa vida? Vocês já pararam para pensar? Jorge levantou bem cedo naquele dia. E de forma diferente, ele aproveitou que não precisava ir ao trabalho e queria muito levar a sua filhinha à escola. A menina tinha 4 anos de idade. O dia estava chuvoso e naquele dia tão especial para Jorge, já que era a primeira vez naquele ano que ele conseguia levar a menina na escola, ele deixou que a menina segurasse sozinha o seu pequeno guarda-chuva. Para a menina aquilo foi algo fabuloso, porque ela já se sentia grande. Era como que estivesse acontecendo um grande acontecimento, pois o pai estava permitindo que ela segurasse sozinha aquele guarda-chuva. E mais, que ela andasse de mãos soltas, sem que ninguém a segurasse. Como o dia estava chovendo, havia folhas pelo chão, estava tudo molhado, o piso escorregadio, e talvez pelo descuido ou até pela facerice da menina solta pela calçada, a menina escorregou e caiu sentada. Mas muito rapidamente se levantou. Qual foi a sua primeira reação? Não foi choro, não foi queixa, não foi procurar o socorro do pai, foi olhar para trás para ver se alguém tinha visto que ela caiu. Ela não se machucou, mas ficou muito triste pelo seu descuido. E ela tinha apenas 4 anos de idade. E nós, quantos anos temos? Já tivemos reações como esta? Algumas vezes, se não caindo, tropeçamos, batemos em alguém e logo olhamos para o lado para ver se alguém não viu o que tinha acontecido com nós. Nós, muitas vezes, até caímos e levantamos também, como a menina logo. Preocupado em não chamar atenção. Preocupado com aquilo que os outros vão achar de nós. Então eu vou refazer as perguntas. Você se preocupa com o que os outros pensam sobre você? Você se incomoda com a opinião dos outros a seu respeito? Se a resposta de vocês forem não, então vocês são pessoas que se conhecem, pessoas autossuficientes, ou até, como a gente costuma dizer, uma pessoa bem resolvida. No entanto, se a opinião dos outros sobre vocês é decisiva, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E ver que nem sempre a opinião do outro pode ser útil. O primeiro sintoma que a gente aponta, que é quando alguém está sobre o jugo da opinião alheia, é a dependência que muitos têm de elogios. Se ninguém disser que o cabelo, a roupa ou outro detalhe está bem, a pessoa não se sente segura. Se alguém lhe diz que está com uma aparência triste, doente, a pessoa acaba se sentindo amolentada e muitas vezes até procura um médico. Se ouve alguém dizer que a gente está acima do peso, ou pior, se vem e diz que a pessoa está gorda, desesperadamente procura diminuir peso. Mas se disserem que é bonita, inteligente, esperta, também acredita. Se diz que é feia, se desespera.
Existem pessoas que ficam o tempo todo à procura de alguém que lhes diga algo que as faça se sentir seguras. Mesmo que esse alguém não nos conheça ou não conheça a pessoa também. Há pessoas que dependem da opinião alheia e se infelicitam na tentativa de sempre agradar. Hoje, com a mídia colocando em todos os programas, em todas as novelas vistas, que a beleza física é fundamental, tem pessoas que vivem a sua vida em busca dessa beleza. Aumentam, diminuem lábios, seios, bochechas, nariz, para agradar o seu companheiro, para agradar aquele que convivem com ela, senão para elas se sentirem mais bonitas diante de outras mulheres. Já os homens, muitos fazem implante de cabelo, modificam dentes, queixo, nariz, malham até exaustão para impressionar. Como se aquilo pudesse lhe dar autoestima. E quando essas pessoas inseguras e dependentes não encontram ninguém que as elogiem, que digam a elas o que elas desejam ouvir, eles ficam infelizes e muitas até entram em depressão. As pessoas não estão se dando conta que a opinião dos outros pode ser superficial, pode ser liviana, pois geralmente essas pessoas não conhecem profundamente aquelas das quais estão falando. Para que possamos ser realmente felizes, nós precisamos aprender a se conhecer e se aceitar como somos. Não podemos acreditar em tudo que falam ao nosso respeito. Não podemos deixar de se impressionar com falsos elogios, nem com críticas infundadas. Precisamos ser nós mesmos. É necessário descobrir o que temos de bom na nossa intimidade e valorizar isso. Ninguém melhor do que eu para saber o que se passa na minha alma. Ninguém melhor do que você para saber o que se passa na sua alma. Cabe a mim ter um pensamento, uma ideia ou uma posição daquilo que sou. Essa parte compete a mim. E para isso Deus nos deu por herança a consciência. A consciência é essa caixa preta, onde ficam registrados nossos pensamentos, nossos atos, sem que a morte possa apagar uma vírgula sequer de tudo que fizemos. Por definição, a palavra consciência nos diz que é a faculdade de julgar os próprios atos. Percepção do que se passa em nós. Sinceridade, retidão, cuidado com que se faz alguma coisa, com que se executa um trabalho. A consciência, nos diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Ela é indivisível, é o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. É a ela que devemos consultar. É a ela que devemos recorrer quando temos dúvida. Porque lá Deus guarda as suas leis. E lá será o nosso maior, o nosso melhor norte. É em nós mesmos que está as respostas. Deus também, em sua imensa sabedoria, deu para a consciência condições de preservar esses registros
daquilo que fizemos, das nossas ações, do que sentimos, do que gostamos e do que simpatizamos, para que a gente então posteriormente fizesse uma análise segundo as suas leis. Mas posterior análise de quem, sobre o que, baseada em quê? Os espíritos superiores dizem que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, embora muitas vezes não as lembramos, ou muitas vezes a gente menospreza elas. Mas cabe a mim recorrer daquilo que está dentro da minha consciência para eu criar uma definição do que sou eu, daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu preciso fazer. Não vamos permitir que a influência do outro caia sobre nós sem nos questionarmos. Quantas coisas nos disseram quando a gente era criança e nós acreditamos. Quanto do nosso comportamento atual foi gerado por coisas que nos foi dito. E muitas vezes essas coisas não eram tão boas. Vamos pensar por nós mesmos. Não podemos deixar que a preguiça mental nos domine. Precisamos tirar um tempo e pensar por nós. Nós somos muito mais do que foi dito sobre nós. Nós somos espíritos imortais de passagem aqui, promovendo reajuste com o nosso passado, mas estruturando um futuro brilhante, cheio de aquisições morais importantes. E a preocupação que a gente tem com a opinião do outro, às vezes freia a nossa caminhada, encurta os nossos horizontes, impeça com que a gente faça qualquer coisa que fuja ao normal, que fuja ao corriqueiro. Nós nascemos para fazer coisas grandiosas, não para reprimirmos procedimentos, repetirmos procedimentos padronizados, com medo daquilo que o outro pense, do medo daquilo que o outro nos critique. Quando a gente fala que nós somos feitos para coisas grandiosas, a gente não está querendo dizer que um de nós tem que ser presidente da República, tem que ser jogador de futebol, atriz ou ator de novela. Criar um filho é uma coisa grandiosa. Ser professor é uma coisa grandiosa. Ser um padeiro é uma grande coisa. Ser empresário é uma grande oportunidade. Tudo que a gente faz com amor e dedicação é uma grande coisa. Tudo que gera benefício para alguém, tudo que se faz em favor do próximo, é uma grande coisa. Então, tem pessoas que chegam a ficar falando sozinhas, falando e até se recriminando, sempre esperando a opinião do outro para aquilo que ela vai fazer. E essa preocupação com a opinião alheia, às vezes traz a timidez, a necessidade de se sentir aceito, e a vontade de se esconder, ou a necessidade de ser popular. São comportamentos extremos, nascidos da insegurança. A gente já traz muita coisa de outras vidas. E a reencarnação é a oportunidade que nós temos de praticar aquilo que a gente já percebeu de falho em nós mesmos. E aquilo que a gente se propôs a mudar, a fazer. É no intervalo das nossas encarnações que a gente se propõe isso. E muitas vezes a opinião do outro nos tira do nosso caminho, nos desvia daquilo que a gente se propôs a fazer, daquilo que a gente verificou que era necessário para a nossa caminhada. E às vezes a gente se perde daquilo que a gente veio fazer, daquilo que viemos aprender. Então, para isso, é bem importante que a gente busque o autoconhecimento e aprenda a desenvolver a autoestima. Mas como conhecer-se? A doutrina espírita ela é muito pródiga nesse ponto. Ela nos mostra e nos indica como nos conhecer.
E além de se conhecer, o que fazer para buscar, colocar em prática esse conhecimento? O que eu faço a partir do momento que eu me autoconheço? Então, nós vamos apresentar aqui 3 oportunidades de se conhecer. Aquilo que a doutrina já nos traz. Pela dor, porque a dor faz a gente parar, faz a gente pensar, faz a gente meditar. Pelo convívio com o próximo, a gente também pode se avaliar. Mas pela autoanálise, que é o ponto que a gente traz para a nossa reflexão. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos uma aula teórica, mas com ensinamentos bem práticos de como a gente deve proceder essa autoanálise. E quem nos traz a resposta é Santo Agostinho. E ele dá uma fórmula bem simples, acessível a todos nós, de como se conhecer. E ele diz, nos relatando, que nós deveríamos fazer como ele, quando ele viveu aqui na Terra. Ao fim do dia, ele interrogava a sua consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a ele próprio se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar dele. Então, precisamos interrogar a nossa consciência. Aqui voltamos ao primeiro ponto. Precisamos ouvir a nossa consciência. Aquele que, a cada noite, se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o bem que fez, aquilo que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, diz ele, acreditai em mim, Deus o assistiria. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizeste e com que objetivo agiste em determinada circunstância. Se fizeste qualquer coisa que censurarias em outras pessoas, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isso, se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O que ele nos indica? O que Santo Agostinho nos indica? Revisar os nossos atos. Ver aquilo que fizemos de bom, aquilo que fizemos de mal. E rogar a Deus e ao nosso anjo que nos esclareça sobre as nossas atitudes. Verificando nossos equívocos e com a ajuda divina buscar nos melhorar. Ou melhor, buscar curar aquilo que encontra-se ferido. E aí então, nós teremos uma opinião clara e precisa de nós, sem depender da opinião alheia. Nessa autoanálise, é bem importante que a gente seja exigente conosco e indulgente com o próximo. A opinião do outro, embora aqui a gente falou, também ela pode ser positiva, ela não é de todo ruim. Ela deve ser levada em consideração quando recebemos críticas construtivas, críticas que visem o nosso melhoramento, críticas que nos ajudam a crescer, a nos melhorar, mesmo quando essas críticas vêm em contrariedade aos nossos interesses, aos nossos entendimentos. Tem pessoas que nada ganhariam em nos criticar. Apenas fazem isso porque nos amam,
porque querem o nosso melhor. E a esses, o nosso coração conhece. E, portanto, cabe a nós darmos uma atenção especial. E jamais vamos esquecer que o mais bonito disso tudo é o nosso caráter. O nosso caráter precisa estar puro, estar com ética, estar fazendo o bem, estar agindo no bem. Porque isso tudo vai proceder de uma alma justa e nobre. Então tenhamos a coragem e vamos fazer essa autoanálise. Vamos buscar nos conhecer. Vamos nos permitir fazer esse encontro conosco mesmo, que nós não vamos precisar da opinião de ninguém. Para encerrar a nossa conversa de hoje, a gente vai ouvir uma mensagem. Eu gostaria que vocês pensassem em cada uma dessas palavras. Diz assim: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoa-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que, no final das contas, é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Madre Teresa de Calcutá, uma boa noite a todos.